Um bom dia, meus irmãos, meus amados, queridos. Estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, com mais um vídeo sobre o estudo que nós estamos promovendo aí, né? Que fala sobre o que a Bíblia nos ensina sobre os dízimos e as ofertas. Hoje é o sexto estudo. Teremos mais um. Mas antes de entrar nesse sexto estudo, nós vamos falar propriamente dito. Eu já venho falando dos dízimos, como já nos vídeos anteriores. Quem não tem os vídeos anteriores, aí é que eu peço, se inscreva-se no canal. Se você tem visto isso, gostado, inscreva, que você pode voltar, se você não teve, e ver lá no vídeo anterior. O meu canal é Miguel Estudo Bíblico Oficial, mas você pode se inscrever, aí você vai receber direto, depois você entra na televisão, que é Miguel Estudo Bíblico Oficial no YouTube, e você vai estar, porque esse estudo é coisa que não é minha, é de Deus, e ele precisa que você entre, nem é para minha cara aparecer lá não, é para você ter oportunidade de recompartilhar, porque o que eu estou falando aqui não é possível que não vai mudar a sua mentalidade, a sua cabeça. E nós temos obrigação de coisa. Igrejas estão precisando disso. Tem pessoas que estão deixando de ir na igreja porque escândalos que vejam lá. Então você não pode deixar isso acontecer, porque a partir da hora que a pessoa começa a tomar conhecimento, ele não precisa deixar na igreja, ele vai e escuta o pastor falando. Se o pastor falar abobrinha, ele deixa entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Se ele falar que aproveita que está na Bíblia, ele considera aquilo. Mas não podemos deixar foi ordem de Cristo, não podemos deixar de congregar. A igreja foi instituída por Cristo, então não vamos deixar que lobos com peles de cordeiro te expulsem do reino de Deus. O intuito desse estudo é justamente isso, porque essa parte de dízimos e oferta, eu sei, e com razão, mais tira da igreja do que coloca na igreja. E Jesus está voltando. Bom, em primeiro lugar, vamos fazer uma leve prece. Que Deus possa iluminar mais essa manhã e que eu possa ser usado pelo Espírito Santo para compartilhar com vocês o que a Bíblia nos ensina sobre os dízimos e ofertas. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, como nós vamos partir para o último estudo no próximo, creio que vai ser o último, hoje é o sexto, deve ser o sétimo. Sétimo é número de Deus. Então nós estamos no sexto. Nós vamos falar diretamente sobre os dízimos em relação ao que Jesus, no Novo Testamento, fala de dízimo e oferta. Eu já havia dito no Antigo Testamento que as dízimas eram 10%, era comida que tinha que ser dado. Falei sobre o tabernáculo, mas no Novo Testamento vamos ver de Jesus, nós sabemos que Jesus ele vem e faz uma nova aliança, então temos que explicar. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês na Bíblia toda, porque tem pessoas que separam a Bíblia do Novo para o Velho Testamento, mas a Bíblia não é, a Bíblia é toda inspirada por Deus, e a Bíblia toda, ela vem falando de Jesus, de capa a capa. Ela no Novo Testamento, ela vem falando que um Cristo ia vir, e no Novo Testamento o Cristo vem e testifica que o Velho Testamento, então a Bíblia é toda. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, para a gente podermos entender. Quando eu for para o próximo estudo, nós vamos entender qual era o pensamento de Jesus em relação a isso. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Então, para não ter problema, eu vou ler algumas coisas sobre o dinheiro no Velho Testamento e no Novo Testamento. Que aí nós vamos poder juntar, porque é assim que estuda a Bíblia, não adianta. Você tem que pegar um versículo do Novo e comparar com o Velho. Tem que bater. Porque Deus é único, ele é onipotente e onipresente. Se ele escreveu no passado, ele está selado no presente. Não vem com essa, porque tem pastores que usam versículos isolados, pegam um texto, não leem o contexto dele, que muitas vezes está lá no Velho Testamento, e fica só com aquilo que está ali para tirar proveito. E nisso as pessoas caem. Então, por isso que a Bíblia tem que ir lá e cá. Por isso que a palavra de Deus tem que ser lida um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Vamos ver o que é aquela Bíblia. Isso é de suma importância. Nós temos que saber o que Deus, o que Jesus, o que a palavra fala sobre o dinheiro. Tem coisas boas e coisas ruins. Não é com o dinheiro. Mas vamos lá. Vamos começar pelo Velho Testamento. Livro de Provérbios. Provérbios, feito por Salomão. O que ele falou sobre dinheiro? Provérbios 11, capítulo 4. Vamos lá, Provérbios 11, capítulo 4, ele fala assim:
11, capítulo 4, versículo 4, capítulo 11, versículo 4 de Provérbios. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O dinheiro não serve para nada no dia da ira, né? Está escrito aqui, a riqueza não serve para nada no dia da ira, mas a justiça sim. A justiça te livra, a justiça te livra da morte. Palavra de Salomão, né? Grande homem. E Provérbios mesmo, 11, no versículo 28, o que Salomão continua falando no versículo 28? Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Olha, quem confia no seu dinheiro, na riqueza cairá, mas os justos florescerão como as floragens. Vamos ver, coisa boa. Mesmo lá no capítulo 13, continuando em Provérbios, capítulo Salomão falou muito sobre dinheiro, capítulo 13, versículo 11 de Provérbios. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Olha, a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas a riqueza obtida com trabalho, essa aumenta. E realmente, Deus não gosta de ninguém vagabundo e nem de ninguém que trabalha demais. Ele nos dá 8 horas por dia. 8 horas, vocês sabiam disso? 8 é para trabalhar. 8 é para descansar. Para você dormir. E essas 8 horas? Para você adorar a Deus, para você trabalhar na obra de Deus. Ele te deu 24 horas. Você tem 8 para descansar, 8 para trabalhar e 8 para servir a Deus. Você está trabalhando, depois você tem 8 horas para servir, né? Para você ir na igreja, para você fazer uma obra social, e depois 8 horas para dormir. Mas Deus também trabalha, ele tem tudo Deus é dosado. E também ele tem lá em Colossenses, que Deus é amor, mas é justiça também. Colossenses, no livro de Colossenses, ele fala, ele não gosta de ociosidade de quem é vagabundo, não. Ele fala em Colossenses, aquele que não trabalha também que não coma. Paulo escreve isso lá. Está lá em Colossenses, aquele que não trabalha. Ele estava exortando uma igreja lá de Tessalônica, se eu não me engano, tinha uns vagabundos lá que queria só pegar, e falou, aquele que não trabalha também não deve comer. Você tem uma ideia como é que Deus é em relação ao dinheiro e à justiça. Vamos ver mais alguma coisa sobre dinheiro? Mateus 6, vamos lá, vamos para o Novo Testamento agora, Mateus 6, estou ali no velho, agora vamos para o Mateus, Novo Testamento, 6, Mateus capítulo 6, versículo, estou lá no 6, Mateus capítulo 6, versículo 19, fala assim, olha só o que ele fala no versículo 19, Mateus 6, versículo 19, aquele, pois, que desrespeitar um deste mandamento, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar... Não é esse, não é esse aqui, não. É Mateus 6... Eu estou no 4. Mateus 6, 19. Desculpe-me. 6, 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, não roubam, porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Essa é uma palavra até um pouco contraditória com o que se pregam muito líderes religiosos hoje. É contraditória, porque aqui Deus está falando que você não deve acumular tesouro no céu, porque na terra, onde as traças e as ferrugem corroem. Por que é contraditório? Porque o que mais a igreja prega hoje, e é verdade, que é profético, que as profecias estão cumprindo, é que Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, por que você tem que ficar com tanta pedição de dinheiro na igreja? Para que tanto apego ao dinheiro? Porque se Jesus voltar, vai ser com fogo, vai acabar esse mundo e vai ser um novo céu e nova terra. E lá nós não vamos precisar de dinheiro, porque a palavra de Deus fala que ele é dono de ouro da terra. Basta dizer que ele fala que os novos céus e a nova terra vai ser chão de vidro e tudo de ouro, porque o ouro lá é mudança, é coisa santa. Entendeu? Então, para que essas igrejas ficam pedindo? Se elas pregam que Jesus está voltando.
E aqui fala que, essa palavra fala que não devemos também, e essa preocupação que ele tem de trazer, traz o dízimo, fogueira santa, faz um voto com Deus. Olha, eu passei por uma igreja, que eu passei por várias igrejas da minha vida. Não que eu sou, porque eu, confusão, nada disso. Eu sou igual cachorro, depois que eu conheci a palavra, é o seguinte, que eu me mudei muito de cidade. Então, quando eu saí da cidade, ia para outra, eu vi uma placa de igreja, eu entro. E com isso eu estudei muito, eu tenho 20 anos, eu vou estudando muito, pegava uma palavra aqui, uma palavra ali, eu gosto muito de ler, por isso eu tenho facilidade, não tem estudo, mas tem palavras, facilidade. Então eu fui reparando, e eu vi muitos erros sendo cometidos, depois que você vai aprofundando a palavra. Por isso que hoje eu estou aqui, continuo congregando. Aonde eu estou congregando, se o pastor, se o líder te falar besteira lá, eu fico na minha, porque eu conheço a palavra. Eu fico na minha. Se ele falar alguma coisa de útil, eu guardo no meu coração, mas eu não deixo de congregar de jeito nenhum, porque nós devemos congregar. Cristo mandou e nós devemos congregar. Lá em Hebreus tem escrito isso e nós devemos congregar, porque é na congregação que nós nos juntamos ali como igreja e dali nós podemos fazer muitas obras de caridade, né? Obras sociais que muitas vezes as prefeituras não fazem. Então nós estamos ali, a igreja é feita para servir e não para ser servida. É por isso que eu estou dando esses estudos sobre dízimos e oferta. A igreja não precisa mais de dinheiro, não. Quem precisa de dinheiro são os famintos. Então eu já li mais uma. Bom, então Provérbios já deu. Vamos ver então aqui o que Mateus, no Novo Testamento, fala sobre. Mateus 6,19, eu já li, fala sobre dinheiro. Não, Mateus 6,19 eu já li. Vamos ver o que Timóteo fala. Mateus 6,25. Mateus 6,25. O que ele fala sobre dinheiro? O bom é esse, é ler a Bíblia lá e cá, para a gente não ficar perdido. 6,25. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntem, nem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustentam. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar alguma coisa na sua vida, é só Deus. Então ele fala, não se preocupe. E essas igrejas com essa preocupação aí com dinheiro. Então está falando sobre dinheiro. Isso aí é o que a Bíblia pensa. Estou falando a Bíblia de uma forma geral. Já li, já é Mateus. Né? Eu já li Eclesiastes, Mateus, já li Provérbios. Timóteo, 1 Timóteo 6,17. O que Paulo? Paulo manda uma carta para Timóteo. Timóteo estava tomando conta de uma igreja. E lá nessa igreja estava acontecendo problemas, Paulo estava ausente, Timóteo era um obreiro de Paulo, que ajudava muito a Paulo. Então Paulo manda essa carta, para quem ficou sabendo alguma coisa, para Paulo admoestrar, chamar a atenção lá do povo daquela igreja. Então o que ele manda escrever? Quer dizer, aqui Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Primeira Timóteo 6, 17. Olha, veja bem, 1 Timóteo 6, 17, diz assim, ele fazia uma exortação mesmo. Paulo manda para ele esse recado. Irmão Timóteo, vamos dizer assim, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Timóteo, exorte os irmãos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Olha só, olha que exortação. Sabe o que está falando isso aqui? Exortem os irmãos aí, olha que
que têm dinheiro, para que eles possam proporcionar ricamente aos que não têm. A preocupação de Deus com o dinheiro, ele valoriza o dinheiro. Você ter dinheiro, ele vai te valorizar quando você usa os seus recursos para ajudar a terceiro. O problema do dinheiro é quando a pessoa ela começa a ganhar dinheiro, às vezes ela pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa simples, ela ajuda mas vai ficando crescendo. O problema do dinheiro, por isso que a palavra de Deus tem um provérbio assim: é mais fácil passar um rico um camelo numa agulha do que um rico entrar no reino seu. Parece até que Deus não gosta de rico, não gosta, mas isso infelizmente é verdade. O dinheiro é uma das armas que Satanás mais usa. Ele usa muito dinheiro, porque o dinheiro ele causa a ganância, porque quanto você tem, mais você quer ter. Da ganância vem a soberba, e aí você se perde com Deus. Tem as pessoas, mas eu não estou generalizando, mas tem as pessoas, mas eu conheço muitos ricos que são generosos. Mas a maioria, eu posso dizer que 90%, começa muito bem, depois deixa cair na soberba e na ganância. A pessoa fica grandona. Então, o dinheiro, isso é algumas coisas que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Eu estou falando isso tudo porque no outro estudo nós vamos falar sobre Jesus. Jesus, ele vai falar claramente e vocês vão poder falar assim: bom, Jesus falou, eu já li no Velho Testamento, porque é assim que se estuda a Bíblia, porque eu vou ter que ter argumento para falar o que eu vou falar no sétimo estudo. E vocês vão falar assim: não, mas o Miguel provou isso tudo na Bíblia. Eu não, o Espírito Santo está mostrando. Então, eu já li algumas coisas que a Bíblia pensa do dinheiro. Isaías, tem uma passagem também, vamos voltar no Velho Testamento. Isaías, um dos grandes profetas. Isaías participou de 3 reis, foi profeta para 3 reis. Capítulo 1 de Isaías, versículo 23, o que é que ele fala? Capítulo 1 de Isaías, versículo 23. Os seus príncipes, são rebeldes. Está falando para um rei isso. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Os príncipes, eles eram tão ricos que eles andavam na companhia de ladrões. Então, como eles eram príncipes, eles buscavam subornar as pessoas para dar regalia. O que acontece na nossa política hoje? E corre atrás de recompensa. Eles não defendem, porque como príncipe eles podem defender. Eles não defendem o direito do órfão e nem a causa da viúva. Não chegam diante deles. As causas da viúva não chegam diante deles. Eles eram príncipes, mas eram safados. Por quê? Ganância, soberba, cresceram príncipes, né? Então isso aí são algumas coisinhas que a palavra de Deus fala sobre o dinheiro. Eu li Mateus, eu li João, eu li Eclesiastes, eu fui no Velho e no Novo. Por que eu falei sobre isso hoje? Porque no sétimo estudo nós vamos entrar em Jesus. Porque Jesus, se vocês não sabem, Jesus foi morto. Sabe por quem que mandou matar Jesus? Não foi os romanos. Os romanos foram obrigados a digitar a ordem. Porque Jesus chegou na geração, numa época, em que ainda existia aquele sistema que eu falei no Velho Testamento de Levíticos, de você levar os dízimos. E naquela época, o povo era oprimido dos dois lados. Primeiro pelos romanos, né, que estavam ali, que Jerusalém, ele fazia parte do Estado romano, era a província romana. O imperador cobrava impostos. Quem cobrava esses impostos eram os próprios judeus. Além de cobrar o imposto que o imperador mandava, ainda roubava um pouco para ele. E também ainda existia, na época de Jesus, que Jesus chegou no início, ainda existia aquele sistema ainda de Levítico, de levar as ofertas, as dízimos. E o sacerdote daquela época era Caifás, riquíssimo. E esse sacerdote, vendo a evolução que Cristo estava fazendo, porque Jesus nasceu, Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade. Até 30 anos de idade ele era uma pessoa simples. Aos 30 anos ele começa o ministério dele pregando. E ele já fala da nova aliança. Isso preocupou Caifás. Ele já vinha pregando sobre subornos e a má utilização das dízimas e das ofertas que ia para o templo onde Caifás era sacerdote,
né? Você lembra que eu falei? Linhagem de Arão, mas já era ladrão, safado. Então Caifás, vindo Jesus comentar sobre aquilo, o povo parou de levar as ofertas, levar tudo e acompanhar Jesus. Então Caifás falou, não, esse cara tem que morrer, vai atrapalhar meus negócios. A ordem passou de Caifás, partiu dele. O imperador teve que assinar? Assinou. Pilatos assinou, mas ele falou, lava minhas mãos. Ele foi covarde, ele poderia, mas ele não queria ter problema, ele já estava ali de intruso, né? Já era província do romano. Ele lavou as mãos dele, falou, não, também não vou querer confusão com o sumo sacerdote deles. Mas a ordem partiu do próprio judeu. Caifás era ladrão, lidava com dinheiro. E é nisso que nós vamos entrar no próximo estudo. Eu falei hoje o que o dinheiro faz. E Jesus enxerga isso muito melhor do que nós. Não é que o dinheiro seja ruim, mas é um perigo. Então, por isso que eu estou dando esse estudo sobre dízimos e ofertas. Talvez amanhã ou depois nós voltamos com o 7º estudo. Espero que nesse estudo eu consiga acabar de passar o que a Bíblia tem para vocês. Fiquem todos com Deus. E mais uma vez eu peço a vocês, inscreva nesse canal. Não é para mim, não é para viver minha cara, não estou preocupado com isso, não. Porque se inscrever no canal, você vai receber essas mensagens, muitas outras que lá já tem. Depois tem um estudo falando sobre a graça que eu vou dar. Coisas que eu sei, que eu aprendi, que a Bíblia me ensinou, que o Espírito Santo me ensinou e que nós precisamos passar. Porque se você se inscrever e você compartilhar, você vai estar fazendo o que Jesus falou. Você está indo por todo mundo e pregando o evangelho. E respeito de dízimo, eles falam que dízimo é para sustentar pastor. Hoje, para pegar a palavra, não precisa gastar dinheiro, não. Eu estou aqui. Isso aqui é uma pregação, é um ensino. Estou fazendo com celular, eu pago um Wi-Fi de graça. Estou atingindo muito mais gente. Quem quiser ouvir, está para todos aí. Que custo que eu estou tendo isso? Acordar de madrugada, gravar um vídeo, estudar a Bíblia. E é isso que você pode fazer, a mesma coisa, compartilhando isso aí, inscrevendo-se no canal e me acompanhando. Fora isso, eu mando toda manhã uma mensagem da Bíblia. A Bíblia manda um texto e eu faço ali daquele texto, eu faço a meditação e mando também, então tenho mandado. Que vocês tenham todos um bom dia e aguarde que vai vir mais uma próxima, talvez o último estudo. Eu falo próximo porque antes de eu fazer isso aqui, eu vou na Bíblia, eu peço, eu oro antes, e não é brincadeira, com jejum, para que eu não esteja fazendo aquilo que não agrade a Deus. Todos um bom dia e fiquem todos com Deus. Até a próxima.